Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery com coisa de comer, não se brinca. Delivery de hoje, vamos conversar um pouquinho a respeito de as individualidades, de características de algumas empresas. Quando a gente está falando em avançar, em querer mais, em implantar qualidade, em fazer o que é certo, em se preocupar realmente com o consumidor. E vamos separar um pouquinho as situações. Em primeiro lugar, pode ter empresários e empresas que não estejam cumprindo adequações de legislação ou de programas de autocontrole ou fazendo os processos dentro da indústria adequadamente porque desconhecem. Existe esse caso, sim. E cabe a nós, principalmente aqui no canal, que a gente vem falando disso há bastante tempo, é muito mais para trazer a informação para tu ter como buscá-la, para tu ter como corrigir essas falhas. Porque se tu quiser continuar com essa empresa, já não vai mais ser desculpa o desconhecimento. E aí entra uma situação que são as pessoas que tu contrata para te dar assistência. Essas pessoas precisam te entregar muito mais, talvez, do que estejam te entregando, já que tu acha que o teu desconhecimento é eu vou usar assim, mas não é pejorativo, a desculpa para que tu continue não tendo a qualidade e o cuidado necessário que o teu consumidor exige, por mais que ele não saiba. Segundo tipo de empresa, aquela que é totalmente o oposto. Aquela empresa que está sempre buscando cada vez mais, que investe em pessoas, que investe em qualificação. Se o colaborador faz coisas erradas sequencialmente, ele é desligado e buscam outros. Se aparece uma inovação, ele vai conhecer. Aqueles que querem servir, vamos dizer assim, de modelo na sua empresa. Esse cara está muito bem instruído, talvez pela sua equipe técnica e pelo desejo do próprio empresário. Esse aí acaba virando marca, esse aí acaba despontando. E aí ele vai também, não só pelo lado aqui que a gente fala, principalmente cuidado microbiológico, mas ele também ele vai para buscar empresa de publicidade para fazer a valorização da marca, ou branding, como eles chamam. Ele vai para um planejamento estratégico para saber aonde ele tem que investir. Esse cara acaba sendo o oposto daquele que a gente comentou que tinha o desconhecimento de tudo. E no meio desse caminho, a meu modo de ver, existe o mais complicado, que é aquela empresa que sabe o que precisa, mas que não quer fazer o que precisa. E só faz quando os serviços de fiscalização vão em cima e cobram o que tem que cobrar, porque é a obrigação do fiscal cobrar aquilo que tem que ser cobrado. E a primeira desculpa mas os outros não fazem. Então eu também não posso fazer, não quero fazer. Mas daí não tem querer. É que tu tem que cumprir aquelas situações. E aí diz, a grande dificuldade que tem, por exemplo, eu vou traçar um paralelo como cuidar de profissionais. Aquele cara que está entrando na indústria e que tu deu treinamento, ele não sabe nada. Tu tem que estar em cima dele para ver como é que ele está produzindo.
Aquele que já sabe tudo em todos os setores, ele está lá na outra ponta. O difícil seria o que está no meio desse caminho, que tu não sabe se ele ainda precisa dos cuidados que tu tá dando como se ele fosse iniciante, ou se tu pode deixar sozinho, como se ele já fosse um líder de seção, de setor. E isso acontece nas empresas, se tá na tua frente, ele lava a bota, ele lava a mão, ele tem cuidado, caiu no chão, ele descarta. Se não tá na tua frente, ele entra, ele não tá nem aí. Então, esse tipo de cuidado, os empresários são responsáveis e eles precisam tomar consciência disso. E não tem que ficar olhando para o lado para o cara que não faz. Ah, mas aí sempre tem mas isso, mas aquela lei da calamidade que tem cara que não poderia estar produzindo e jogando em todos os municípios. Ok, eu também concordo com isso, mas não depende de mim nem de ti. Depende de quem fez a legislação revogar a legislação, porque a calamidade já passou há muito tempo. O que depende de ti é que tu melhore a qualidade dentro da tua indústria, independentemente do que está acontecendo nos outros lados. Porque aí sim tu vai estar valorizando o teu trabalho e tu vai estar virando marca e principalmente o teu consumidor vai saber disso. Então, esse delivery de hoje é muito mais para que esses que não sabiam agora vão ficar sabendo que realmente tem que evoluir, legislações aparecem, tecnologias novas aparecem e tu tem que evoluir por ti, por respeito ao teu consumidor. Os que estão no meio do caminho, cara, tu já sabe o caminho, segue o caminho, sem olhar para os lados, sem olhar para trás. Vai no caminho da qualidade que tu não vai errar. E aqueles que já estão lá ponteando com grandes marcas, top of minds, esses caras aí vão cada vez mais longe. E a gente fica muito contente com isso. Então vamos fazer o seguinte, deixa o teu like, compartilha essas informações. Essas informações têm que chegar nos caras que acham que não precisam fazer mais, já estão satisfeitos com aquilo. E às vezes, só um parênteses, às vezes o cara já deu um pulinho e olha para trás e diz, viu como eu evoluí? Não, ainda não é o suficiente. Sempre tem coisa a mais para mostrar respeito para o teu consumidor. Então, de novo, deixa o teu like, compartilha essas informações, elas podem servir sim para um monte de gente. E te inscreve no canal se ainda não está inscrito. E uma coisa muito importante, não esquece, aqui com coisa de comer não se brinca.